que está acontecendo, hein, Josias? O que aconteceu ontem lá no Senado? Fabiola, o Arthur Lira ficou muito irritado porque a perspectiva deles era de que esse acordo firmado na Câmara fosse respeitado no Senado e imaginou-se que o próprio Jacques Wagner, que é líder do Lula no Senado, fosse assumir essa relatoria. E o Jacques Wagner cedeu a relatoria para o senador Rodrigo Cunha. E, embora o Rodrigo Cunha se esforce muito para negar, já há elementos suficientes para atestar que tem uma inspiração alagoana nessa sua decisão de retirar o imposto sobre compra de importados, que tinha sido acomodado ali num banco de carona da proposta que cria o programa de descarbonização de automóveis, né? O Rodrigo Cunha, que é o relator da proposta, ele foi como que infectado pelo vírus da micromegalomania. Ele é potencial candidato a vice na chapa do prefeito de Maceió, João Henrique Caldas, que chamam lá de JHC, que está concorrendo à reeleição. E por isso ele decidiu fazer pose de benfeitor dos consumidores pobres, contrapondo-se aí essa taxa das blusinhas. A reeleição do JHC, ela é vista lá em Maceió como uma espécie de jogo jogado. E por uma fatal coincidência, a mãe do prefeito, a mãe do JHC, que se chama Eudócia Caldas, ela é suplente do Rodrigo Cunha. Significa dizer que a madame está prestes a herdar de graça uma poltrona no Senado. E pelo projeto desse grupo político, o JHC, o atual prefeito, que disputa a reeleição, ele concorreria ao governo de Alagoas em 2026. Portanto, o Rodrigo Cunha, sendo vice dele, viraria prefeito de Maceió por 2 anos. O Arthur Lira ficou duplamente irritado. Primeiro, porque ele articulou com o Lula, com o ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, essa alíquota de 20% para os importados. E segundo, porque ele imaginava que seria dele a escolha do vice na chapa do prefeito JHC, lá de Maceió, que é um hipotético aliado do Lira. Então, além de beliscar os interesses do Arthur Lira lá em Alagoas, esse senador Rodrigo Cunha acomodou no colo do imperador da Câmara a impopularidade da criação de um tributo. E assim, Fabiola, a taxação das blusinhas da China está fazendo escala em Alagoas. Veja a que ponto chegou a política brasileira, né? Agora, o governo está correndo contra o prejuízo. O Jacques Wagner discutiu com os líderes essa questão e a intenção é a de fazer, por meio de um destaque que acrescente ao texto do relator aquilo que ele retirou, a ideia é devolver ao texto a taxação das blusinhas. A gente fala que é taxação de blusinha, mas é muito mais que isso, né? Está falando aqui de um comércio que movimenta produtos de cama, mesa, banho, peça de automóvel, móveis para casa. Então, é um comércio volumoso. E isso tudo está fazendo escala lá em Maceió, Fabiola. Vamos lá, ô Thales, você também que acompanha os bastidores aí do Congresso Brasileiro. O que aconteceu ontem? Será que foi mesmo da cabeça desse relator ou não? Foi um acordo com o governo e eles estão negando? Olha, essa é uma história de múltiplas traições e de desconfianças de traições, algumas reais, outras não se sabe ao certo. Essa é a questão. Isso, tem uma poesia do Carlos Drummond de Andrade chamada Quadrilha, que ele diz o seguinte: João amava Teresa, que amava Raimundo, que amava Maria, que amava Joaquim, que não amava ninguém. Esses aí são assim. O Arthur Lira acha que está sendo traído pelo Rodrigo Cunha. O, o governo acha que o Arthur Lira está traindo o governo ao ameaçar acabar com o mover. O, 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 o líder do governo no Senado, Jacques Wagner, acha que o Rodrigo Cunha está traindo
todo mundo porque botou lá um negócio que não é voltar a devolver o texto para a Câmara quando não tinha combinado isso. E o, o nosso querido presidente do Senado acha que não ama ninguém e não está traindo ninguém. É isso que é a situação hoje. Ali é um poema quadrilha do Drummond de Andrade, com múltiplas traições. Como o Josias explicou, no fundo, no final da história dessas traições todas, o que sobra é a dona Eudócia, a mãe do JHC, prefeito de Alagoas. Por quê? Porque ela pode sobrar para ela um tremendo cargo que já estava sendo gestado, ao que desconfia o Arthur Lira nessas traições todas, quando o JHC, que era aliado dele, colocou a mãe como suplente do senador Rodrigo Cunha, que também era aliado dele. E todos agora estão se juntando, pelo jeito, em Alagoas, traindo, mas se juntando ao Renan Calheiros, que desconfia que uma hora a traição vai ser contra ele. Tá, mas aí quem ganha e quem perde nessa história, Thales, na sua opinião? Quem ganha o governo, porque o governo já pensou, já dava como perdida lá atrás a taxação. Então está ganhando dinheiro no Tesouro, o que leva o Arthur Lira a achar que está sendo traído porque o governo está ganhando. Mas, e ganha também porque o Lula deu declarações dizendo que era contra a taxação e que está sendo, mas que está sendo empurrado pelo Congresso a fazer essa taxação. Esse ganho do governo é que está deixando o Arthur Lira também muito irritado, se achando traído. É,